pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é conjuntos. Bom pessoal, conjuntos, vocês já trabalham aí com esse conteúdo desde as séries iniciais, né? Desde o ensino fundamental menor. Então o professor lá já ensinou que conjunto é uma coleção de objetos, pessoas, animais. E aqui eu tenho as representações que a gente mais conhece aí nos livros didáticos do ensino fundamental menor, né? As que a gente mais vê no livro de matemática lá nas séries iniciais, tá certo? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar continuidade a esse estudo, a gente vai ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre esse conteúdo que é conjuntos, tá beleza? Bom, de que forma os conjuntos podem ser representados? Nós temos três maneiras de representar, né, um conjunto. Através de um diagrama, que é conhecido como diagrama de Venn, tá aqui o diagrama de Venn. É importante observar que os conjuntos eles recebem nomes a partir de letras maiúsculas do nosso alfabeto, conjunto A, conjunto B, tá? Quando as letras são elementos do conjunto, a gente usa letras minúsculas, tá certo? A gente também pode escrever, elencar todos os elementos desse conjunto, colocando entre chaves, tá? Importante, não é entre parênteses, não é entre colchetes, é entre chaves, tá? Então tem aqui o conjunto A, igualzinho chaves, A, B, C, D, E, F, G, tá? Da mesma forma o conjunto B, conjunto C, entre chaves. É importante lembrar que em um conjunto a gente não pode ter elementos repetidos, tá ok? E a gente também pode representar um conjunto por meio de uma propriedade, né? Uma propriedade que caracteriza seus elementos, tá certo? Por exemplo, os dias da semana que começam com a letra S. Então essa daqui é uma propriedade desse conjunto aqui, tá? Então a gente pode escrever uma propriedade, os números pares entre 10 e 20, tá? Os números ímpares terminados em 1. Então a gente está dando uma característica, tá? A gente está escrevendo uma propriedade para esse conjunto, algo que caracteriza os elementos desse conjunto, tá ok? Então são as três maneiras aí da gente representar um conjunto. Tipos de conjuntos é diferente, tá pessoal? Então a gente vai falar aqui, são as maneiras que você pode representar, tá, os conjuntos, tá bom? Diagrama de Venn, nomeação de seus elementos, propriedades que caracterizam seus elementos. Agora, tipos de conjuntos, a gente já conhece esses tipos de conjuntos também, tá? A gente já estudou, tá certo? Em séries anteriores aí também. Então são basicamente quatro tipos, né? Quatro grupos aí. É o conjunto infinito, aquele que a gente só sabe qual é o primeiro elemento, não sabe qual o último elemento desse conjunto, tá? Então aqui a gente pode observar conjunto A. Vamos caracterizar os elementos desse conjunto A. Todos os números ímpares, né? Todos os números ímpares. Todos os números ímpares, está aqui, tá? Todos os números naturais ímpares. Então, estão aqui todos os números naturais ímpares. Conjunto B, todos os números naturais pares. Então aqui também, inclusive o zero, né? C, todos os números naturais. Estão aqui, ó, todos os números naturais. Conjunto C. Então, a gente sabe quem é o primeiro elemento. Se eu peço para você escrever qual o primeiro elemento desse conjunto, você vai escrever o zero. Mas qual o último elemento desse conjunto? Você não sabe, por isso ele é infinito. O conjunto finito, o conjunto finito é mais fácil, né? A gente pode escrever, né? A gente pode escrever os elementos desse conjunto. Tá? Eu tenho aqui o conjunto D, né? 2, 3, 5, 7 e 9, tá? Tá aqui o conjunto D. Tem o conjunto E, S, C, O, L, A, as letras da palavra escola. Esqueci de fechar aqui, né? Vamos fechar para ninguém sair da escola, tá bom? Vou deixar a escola fechada aqui, tá? Chavezinha, pronto, fechou. Tá? E tem também o conjunto F, aí a gente coloca reticências aqui, ó, importante lembrar porque existem elementos aqui entre o 6 e o 20, por isso eu coloquei reticências,
mas eu sei qual é o primeiro elemento e sei qual é também o último elemento. Então, é um conjunto finito, tá certo? Conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É aquele que possui apenas um elemento, né? Então, se eu digo conjunto dos dias da semana iniciados com a letra D, é um conjunto unitário, porque só temos o domingo, né? O conjunto G aqui formado só pelo A, conjunto I fruta, né? Laranja, tá? Aqui é um nome, não são letras da palavra laranja, tá certo? Importante lembrar, porque aí teria que colocar vírgula aqui, tá? Separando, não, aqui é a fruta laranja, tá certo? Bom, então nós temos aqui exemplos de conjuntos unitários. Conjunto vazio, conjunto J, vazio a gente pode representar por esse círculozinho cortado, tá? Ou chaves, aqui ó, como conjunto L, sem nenhum elemento. Agora, importante, pessoal, você não pode colocar, por exemplo, o conjunto vazio dessa maneira aqui, ó. Se você colocar dessa maneira, vai estar errado, tá, pessoal? Isso aqui é uma chave, tá bom? Uma chavezinha. Ó, tem gente que acha que pode representar dessa forma aqui e não pode, tá bom? Não pode representar dessa forma porque aí passa a ser um conjunto unitário. Então, você representa um conjunto vazio ou por esse símbolozinho aqui ou com as chaves, tá certo? Para representar o conjunto vazio. Tem uma coisazinha aqui tem uma coisa que eu falei, né? Que até fiquei com dúvida. E eu pergunto para vocês, pessoal, o zero é par? A gente tem 0, 2, 4, 6. Qual a definição de números pares, pessoal? Qual a definição de números pares? Bom, todos os números pares são múltiplos de 2. Tá? Então, se todos os números pares são múltiplos de 2, então eu vou ter, substituindo o n por 2, 2 vezes 2, 4. Beleza, 4 é par. E se eu substituir o n por 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Então 2 é par. E 2 também é múltiplo, tá? De 2. E se eu substituir, tá certo? Aqui, ó, o n por 0, eu tenho 2 vezes 0 é 0. Então 0 é par, porque 0 é múltiplo de 2, tá certo? Então, todos os múltiplos de 2, a definição mais conhecida, pessoal, para números pares são todos os múltiplos de 2, beleza? Bom, vamos seguir aí. Então, 0 é par, sim, tá? Relação de pertinência, pessoal. Dizer se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Então, vamos ver aqui, ó. Imagine um conjunto A cujos elementos são os números naturais menores que 10. Quais são os números naturais menores que 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Menor, tá? Números menores que 10. Tá? Menor que 10. Tá aqui, ó. Eu aprendi uma coisa aí quando eu estudava ainda. Aquela questão da dúvida, né, do menor, do maior, você pode usar a mão esquerda para menor, a mão direita para maior, ou uma coisa que eu acho interessante que eu sempre uso, qual que é o símbolo maior que, menor que? Então, do menor dá para você formar um 4 e do maior dá para você fazer um 7, né? Então, são macetezinhos aí para quem ainda tem dúvida, né, pessoal? Às vezes a gente acaba ficando com dúvida ainda aí, tá? Menor que, maior que, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Pronto. Borrachinha boa. Bom, tá aqui, tá? Conjunto A formado pelos elementos, que tem os elementos, são os números naturais menores que 10. Conjunto A. O número natural 3, ele pertence ao conjunto A. Tá aqui, 3 pertence ao conjunto A. O número natural 35 não pertence ao conjunto A. De que forma eu represento isso? Isso é chamado de relação de pertinência. Eu
utilizo esse símbolozinho aqui, ó, pertence, ou esse outro aqui não pertence, pessoal. Então, quando eu quero dizer que um elemento pertence a um conjunto, ó, vai ter que ficar bem claro isso, ó, relação de pertinência. Quando eu quero dizer que um elemento pertence a um conjunto, eu utilizo esses símbolozinhos aqui, ou quando eu quero dizer que não pertence, tá? É o mesmo símbolo, só que cortado, tá certo? Então, o que eu faço? Ó, 3 pertence a A, pertence ao conjunto A. 35 não pertence a A. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado bem claro isso aí, tá? Pertence, não pertence, vocês já conhecem também, tá bom? Então, continuando. Uma outra relação importante, pessoal, é a relação de inclusão. Agora, nessa relação de inclusão, ó, nessa relação de pertinência, a gente trabalha relacionando elemento com conjunto. Na relação de inclusão, a gente relaciona conjuntos, tá? Se um conjunto está contido em outro conjunto, ou se um conjunto contém outro conjunto. Então vejam bem, ó, relação de inclusão é quando todos os elementos de um determinado conjunto, né, pertencem ou não pertencem a um outro conjunto. Essa relação ela é indicada pelos símbolos. Aí nós temos os símbolos aqui, ó. Está contido, contém, não está contido e não contém, tá? Exemplo, vamos ver aqui, ó. Considere os conjuntos A, tá aqui 2 e 3. Vou até colocar aqui esse conjunto A, né? Conjunto A, 2 e 3. E eu tenho, pessoal, o conjunto B, né? O conjunto B. Vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. E eu tenho o conjunto B. Passar aqui, fazer o diagrama. Eu tenho o conjunto B, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, fica mais interessante você entender usando o diagrama, tá bom? Então tá aqui o conjunto A, 1, 2, 3, conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. O que a gente observa, pessoal? A gente observa que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, conjunto A está contido no conjunto B. Tá certo? Professor, eu quero dizer que B contém A. Se você quer dizer que B contém A, é diferente. B contém A. Nós estamos falando a mesma coisa, só que com símbolos diferentes, tá certo? Ó, A está contido em B e B contém A. É a mesma coisa, tá certo? Olha só. Se é uma relação de pertinência, é pertence ou não pertence. Eu posso dizer que 1 pertence ao conjunto A, 2 pertence ao conjunto A, 3 pertence ao conjunto A, 1 pertence ao conjunto B, 2 pertence ao conjunto B e 3 também pertencem ao conjunto B. Já faltou um aqui. Tá, umzinho aqui está no conjunto A. Acabei esquecendo de colocar. Deixa eu fazer a correção aqui. Isso aqui é rápido. Vamos usar a canetinha vermelha. Usei azul mesmo. Dá para entender aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Fazer direitinho aqui para não ter nenhuma dúvida. Conjunto B. Aqui. Pronto. O que a gente percebe, pessoal? Todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto B. Então podemos afirmar que A está contido em B, que é isso que a gente fez aqui, ó, está contido em B. Ou podemos dizer que B contém A, ó. B contém A, ou A está contido em B. Agora, eu posso dizer, pessoal, que 4
elemento 4 aqui, ele não pertence ao conjunto A. Então isso aqui é uma relação de pertinência, tá? De um elemento com o conjunto. Agora, quando é relação entre dois conjuntos, eu uso está contido ou contém, tá certo? Bom, vamos seguir aí. Qualquer dúvida está no PV, tá, pessoal? Vamos lá. Operações com conjuntos. Bom, lá a gente viu relações de pertinência e relação de inclusão. E agora a gente vê operações com conjuntos, tá, pessoal? Não é a soma, subtração, divisão e multiplicação, não. As operações que a gente tem aqui são essas aqui, ó. Tá? Apesar de que a gente tem a diferença, que é bem parecida com a subtração, mas não é, tá? Interseção, união, diferença e conjunto complementar. São as 4 operações aí que a gente tem, tá? Entre conjuntos, são as que a gente mais utiliza, tá bom? Então vamos ver. Primeiro, a união. A união é quando a gente junta os elementos, tá certo? De todos os conjuntos. Então quando eu tenho conjunto A, tá aqui o conjunto A, 2, 4 e 6. O conjunto B, 2, 3 e 5. O que é a união? É quando você junta, tá, pessoal? Todos os elementos em um único conjunto, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a união, tá certo? De A e B. É você pegar os elementos dos dois conjuntos e juntar em um único elemento, em um único conjunto, tá certo? Bom, e a interseção? A interseção, pessoal, a interseção ela é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse a interseção, seria só o 2, tá? Se eu quisesse escrever a interseção aqui, ó, a interseção de B é igual a 2. Isso é uma chave. Isso é uma chave. Vamos lá. Consegui. Então, 2 é o elemento que pertence aos dois conjuntos. A união ou reunião de conjuntos é você juntar todo mundo em um único conjunto, tá certo? Agora, a interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Se eu quero aqui a união de A e B, eu vou formar um conjunto aqui, ó. Se eu quero a união de B, a união de B. Aí, pessoal, é importante, a gente não pode repetir elementos, né? Então, como a gente não pode repetir elementos, então, ó, o 2 e o 4, eles aparecem nos dois conjuntos. Então, representam o quê? Representam a interseção, tá? Que é o Uzinho virado. Aqui, ó, Uzinho virado é a interseção. Agora, a união é quando você pega todos os elementos, tá? Todos os elementos e junta em um único conjunto. É união ou reunião, tá? De conjuntos, ó. E não pode repetir os elementos, tá bom? Pronto. Beleza, ó. Então tá aí, ó. União, todos os elementos juntos em um mesmo conjunto. A interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos, tá? Ó, 2 e 4, 2 e 4 são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Diferença entre conjuntos, ou diferença de conjuntos. Diferença, pessoal, tá? Diferença, vamos ver aqui, é o que aparece no primeiro conjunto e não aparece no segundo, tá? Então, eu quero a diferença entre A e B. É 10, 50 e 60, ó. É o que aparece no primeiro e não aparece no segundo, tá bom? Um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para vocês. Então, se a gente tem o conjunto... Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, ó.
Qual a diferença entre A e B? Nesse caso aqui, ó, conjunto A, 2, 4, 6, 8. Conjunto B, 2, 4, 5 e 7. O que é a diferença, pessoal? A menos B. É o que aparece no primeiro conjunto e não aparece no segundo conjunto. Então, quais são os elementos que aparecem no primeiro conjunto aqui? 6 e 8 e não aparecem no segundo conjunto, tá? Então, são elementos que aparecem no primeiro e não aparecem no segundo. Isso é diferença de conjuntos. E por último, o complementar de um conjunto em relação ao outro. Bom, complementar. Deixa eu apagar aqui. Complementar. Conjunto complementar, pessoal. Bom, o complementar, primeiro, é preciso a gente entender que um conjunto ele tem que estar contido no outro conjunto para a gente ter um complementar. O que é o complementar? É o que falta no conjunto que está contido no outro para ser igual a esse conjunto. Tá? Então, observe o seguinte, ó. Vou tentar explicar de uma forma que vocês possam entender. Ó, o complementar é só quando um conjunto está contido no outro. Então, quando eu quero o conjunto complementar, os elementos que pertencem ao conjunto maior, aquele conjunto que contém um outro, tá? São esses elementos aqui que faltam nesse aqui para eles serem iguais, tá? Então, quando eu digo qual o complementar de E em relação a D, escreve dessa forma aqui, tá? Complementar do conjunto E em relação ao conjunto D. É o que, pessoal? É o que falta no conjunto E para ele ser igual ao conjunto D. O que falta no conjunto E para ele ser igual ao conjunto D são os elementos A, tá lá em cima, ó, A, vou só pegar aqui, A, D, E e G. Então, um complementar é o que falta naquele conjunto que está dentro do outro para ser igual ao conjunto que contém ele, tá certo? Nós chamamos de complementar de E em relação a D, tá certo? É o que falta em E para ele ser igual a D, beleza? Bom, pessoal, a gente viu aí, tá, as operações entre conjuntos, que é a união, a interseção, a diferença e o conjunto complementar, tá certo? Qualquer dúvida, estou no PV e tá, a gente vai ver aí uma listinha de exercícios do livro, tá, que eu vou estar deixando para vocês e mais uma listinha de exercícios que eu vou estar postando agora no grupo, tá beleza? Então, pessoal, bom feriado, tá, pessoal? Curtam bastante aí com a família, fiquem em paz, fiquem com Deus, tá certo? Façam orações aí para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação de pandemia, tá certo? Um abraço forte, tá? E façam atividade. A gente continua no PV, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou no PV. Tchau, pessoal.